Porque a parte da N2, normalmente, a gente pega mais a parte quantitativa da farmacologia, entendeu? E aí eu te confirmo direitinho aí tudo que foi passado para eles até então, tá ok? Uhum. Aula de vidraria também. Tamires, aula de vidraria na química analítica. Fica tranquila. Deixa comigo, química analítica, vou marcar com Prometeu, você. agora já era. O povo não esquece Não, isso. não, a vidraria não é farmacologia, não, gente. Vocês estão. Não, vidraria é É química porque a gente analítica. já está misturando tudo. Tá misturando tudo, entendeu? A química analítica continua com vocês ainda, relaxa, tá bom? Nós estamos juntos aí, quarto que vem nós estamos lá, ó, na química analítica, entendeu? Aprender a solução, um pouquinho sobre solução tampão. Eu não quero revisão, não. Eu tô ansiosa para as notas, que ninguém posta nada, nem durmo por causa disso. Relaxa, eu vou liberar a nota assim que finalizar a revisão. Mas eu gosto de fazer uma revisãozinha rapidinho, tá? Vou abrir aqui rapidinho. Vou postar aqui, vou apresentar, tá, Antônio? Manda ver. Você põe para gravar aí, Antônio, fazendo um favor? Já coloquei, eu gravo a tela. Ah, isso aí então. Beleza. Depois mando no YouTube pra galera. Tá. Vamos lá então. Deixa eu abrir aqui. E aí, pessoal, semana passada foi a nossa provinha. Provinha pequenininha, assim, básica, sabe? Moleza. Moleza. Vamos lá. Primeira questão da prova, tá? A biodisponibilidade indica a velocidade e a extensão de absorção de um princípio ativo em uma forma de dosagem. A partir de sua curva concentração-tempo na circulação sistêmica ou de sua excreção urinária, na urina, né? Na verdade, isso aqui é uma afirmativa. A clorpromazina, antipsicótico de amplo uso, apresenta uma biodisponibilidade em torno de 30%. Compare a dose administrada pela via oral, pela via intramuscular e pela via intravenosa da clorpromazina. Comparando, né? É correto afirmar que. Então vamos lá. Isso aqui é aquele assunto que a gente comentou sobre as vias de administração. Tá ok? E aí, na primeira, a dose intramuscular deve ser maior devido ao metabolismo de primeira passagem. Gente, via intramuscular tem metabolismo de primeira passagem? Não. Não, só oral. Só oral. E a retal tem 50%. Tá ok? Aproximadamente. A dose por via oral deve ser maior devido ao metabolismo de primeira passagem, né? Que essa daqui é a correta, né, pessoal? Tá aqui, ó. Tá? Exatamente porque a via oral, de modo geral, pelo fato dela ter um metabolismo de primeira passagem, você precisa normalmente ajustar a dose. A dose que é calculada é ajustada exatamente porque você tem essa perda de biodisponibilidade, tá? Que a droga vai passar pelo fígado antes de ser distribuída para os tecidos, ok? A dose intramuscular deve ser maior devido à elevada absorção no tecido adiposo. Gente, a dose intramuscular não é no tecido adiposo, ela é no músculo, tá? Então, a questão da absorção no tecido adiposo não vai depender da dose intramuscular em si, e sim do princípio ativo, das características lipofílicas do princípio ativo. Quanto mais lipofílico, quanto mais gorduroso, né? Quanto mais afinidade que esse princípio ativo tem pelos, pela, 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 por lipídios, né? Maior vai ser o seu acúmulo no tecido adiposo. Tá ok? Então, falsa. Letra D, a dose intravenosa deve ser maior devido à diminuída biodisponibilidade. Gente, a dose intravenosa é a única dose que a gente considera que ela pode apresentar 100% de biodisponibilidade. Tá? Nós consideramos que ela tem 100% de biodisponibilidade. Por quê? Porque ela já venceu as barreiras. A dose intravenosa já venceu as barreiras. Na prática, ela está sendo administrada direto na corrente sanguínea. Ela já venceu as barreiras. Tá ok? Portanto, não existe essa questão de diminuída biodisponibilidade. Falsa. Ok? A dose por via oral deve ser maior devido à alta absorção pelo trato gastrointestinal. Gente, isso aqui também
é extremamente variado. Ok? É extremamente variado. E mesmo se fosse uma alta absorção, para que você iria aumentar a dose se a absorção é alta? Teria que ser o contrário, não é? No caso, se você tem uma alta absorção pelo trato gastrointestinal, você teria que administrar uma dose inferior. Por quê? Porque você teria, quanto maior a absorção, maior seria a biodisponibilidade da droga. Tá ok? Portanto, também é falsa. Tá bom? Se alguém tiver alguma dúvida, me pare, por favor, questione. Tá? Questão 2. Quanto aos fatores intervenientes na farmacocinética, pode-se afirmar que, primeira, fármacos hidrossolúveis são absorvidos com maior facilidade ao longo do trato gastrointestinal. Falso, né, pessoal? De modo geral, fármacos hidrossolúveis ou que apresentam carga têm maior dificuldade para atravessar a bicamada lipídica das células. Ok? Portanto, não tem, né? Não ultrapassam tão facilmente as membranas, a bicamada, né, das células. Tá ok? Principalmente na região do trato gastrointestinal. O pH do meio não interfere na absorção e excreção dos fármacos. Falso. Eu falei para vocês durante a aula que o pH tem uma importância fundamental na absorção de ácidos e bases, ok? A forma não iônica do fármaco é a preferida pela membrana celular durante a absorção. A forma não iônica, correto. Tá? O que isso quer dizer o quê? Que o medicamento que não apresenta carga, ou seja, a sua forma não iônica, é aquele que tem maior absorção através da membrana celular. Tá ok? A carga, ela aumenta a polaridade da estrutura química, ok? Quanto maior a polaridade da estrutura química, maior a dificuldade do fármaco em atravessar as membranas. Lembre-se disso, tá ok? O efeito de primeira passagem favorece a distribuição e reabsorção do fármaco. Falso, né? Ele não favorece, ele minimiza, né? Ele diminui a absorção e reabsorção do fármaco. De modo geral, tá, gente? Isso aqui para os fármacos que já são administrados na sua forma ativa. Tá ok? Existem outros tipos de fármacos, nós chamamos de profármacos, que eles são administrados na sua forma inativa. Aí, neste caso, essa questão estaria correta. Mas como eu não apresentei isso para vocês ainda, tá? Eu apresentei que, a princípio, que o efeito de primeira passagem, ele, de modo geral, ele diminui a distribuição e reabsorção dos fármacos, essa questão ela é incorreta. Ok? Última questão, letra E. Um paciente com insuficiência renal cardíaca, tá, não tem sua farmacocinética alterada. Falso, né? A insuficiência cardíaca, ela diminui a circulação, diminui a capacidade que o coração tem de bombear o sangue para os tecidos. Dessa forma, você tem um recebimento pelos tecidos de fármaco, né, inferior a um paciente, por exemplo, que não apresenta insuficiência cardíaca. Ok? Próxima questão, questão 3. Avalie as assertivas a seguir. Primeiro, a janela terapêutica representa a faixa de concentração plasmática de um fármaco que possui ação terapêutica. Correto. Tá? Primeira é correta. O que é janela terapêutica, pessoal? É aquela faixa entre dose mínima e dose máxima em que você tem a faixa de concentração plasmática aonde o fármaco vai ter ação terapêutica. Ok? Nem dose tóxica, nem dose subterapêutica. Segundo, doses elevadas podem fazer com que a concentração plasmática de um fármaco ultrapasse o limite inferior da janela terapêutica, podendo levar ao surgimento de efeitos tóxicos. Falso, tá? Na verdade, para você ter efeito tóxico, você não tem que ultrapassar o limite inferior, você tem que ultrapassar o limite superior da janela terapêutica, tá? Portanto, número 2 é falsa. Somente as doses que ultrapassam o limite superior da janela terapêutica, tá, que levam a efeitos tóxicos. Ok? Questão 3. A frequência de administração e a dose de um fármaco devem ser escolhidas de acordo com a sua janela terapêutica. Correto.
tá? Correto. De modo geral, tanto a frequência quanto a dose são escolhidas com que objetivo? Manter a concentração plasmática variando dentro dentro da janela terapêutica. Ok? E aí eu continuo aqui, né, pessoal? Ah, não, perdão. Eu continuo aqui, ó. É importante que essa escolha mantenha os níveis plasmáticos do fármaco dentro dos limites da janela. Correto. Tá? Portanto, corretas número 1 e 3, tá? Letra A. Ok? Questão 4. Drogas que interagem receptores fisiológicos sem causar nenhuma resposta, mas que podem diminuir os efeitos dos reguladores endógenos, são denominadas, e aí eu falei isso na primeira aula, quando eu dei aquela parte introdutória, alguns conceitos importantes, tá? E eu falei para vocês que aqueles medicamentos, né, que eles têm afinidade pelo receptor, mas eles não geram efeito farmacológico, ok? São chamados de antagonistas. Ok? Letra A. Tudo bem? E quando eu falo de regulador endógeno, a gente não viu isso daqui. Eu não falei para vocês o que é um regulador endógeno, mas endógeno vem de produzido pelo próprio corpo. Então, por exemplo, moléculas, substâncias, né, como neurotransmissores, hormônios, tá, são produzidos pelo nosso próprio corpo. De modo geral, nós administramos antagonistas não apenas com o objetivo de servir de antídoto, por exemplo, para uma intoxicação por causa de um determinado medicamento. Por exemplo, se você tomou um agonista e esse agonista ativou demais os receptores e você teve um efeito tóxico por aquele agonista, tá? E aí nós administramos um antagonista para minimizar esse efeito tóxico, ok? Mas o antagonista não tem só esse objetivo, servir de antídoto. Ele também atua para minimizar a ação de reguladores endógenos. Tá ok? Um exemplo seria os antipsicóticos, que são medicamentos usados para diminuir aí as psicoses, né? Os efeitos positivos das psicoses, que são os delírios, alucinações. Esses medicamentos, o que eles fazem? Para diminuir a ação exagerada da dopamina, tá? Que é um neurotransmissor no corpo, nós administramos um antagonista, tá? Que faz com que essa ação da dopamina, que causa esses efeitos todos exagerados, tá, no organismo, essas alucinações, elas sejam minimizadas, tá ok? Isso aqui são... como os antipsicóticos fazem parte de uma classe, né? A gente não vai ver classe nenhuma, né? No caso, nessa primeira parte da matéria, o objetivo não é entrar em classes, a gente pega essa parte introdutória mesmo da farmacologia, tá? Mas semestre que vem, na farmacologia 2, vocês vão ver essa parte sobre o sistema nervoso central, tá? Por enquanto, somente mais os conceitos mesmo. Questão 5. Marque a alternativa correta. O AAS, né, o ácido acetil salicílico, é um fármaco ácido. Portanto, em qual destes locais ele apresentará uma maior absorção? E aí, lembrem-se, né, pessoal? Lembre-se da regrinha. O fármaco que tem caráter ácido, para ele ser absorvido, ele precisa... Na verdade, de modo geral, os fármacos, para serem absorvidos, eles são melhor absorvidos no pH que mantém o fármaco na forma não iônica. Tá? E aí, se você pegar, por exemplo, um órgão muito básico, o que ele vai fazer? O órgão básico, ele vai obrigar o AS a doar o próton dele. Lembra da química analítica? O AS vai, como um ácido fraco, ele doa o próton dele para uma base, para um ambiente básico, por exemplo, e ele fica o quê? Carregado negativamente. Ele fica iônico. Ok? Dessa forma, é melhor para um fármaco ácido um meio que tenha uma maior acidez. Tá ok? Que aí, quanto maior a acidez, né, maior quantidade de íons H+, tá ok? Ou H3 ou mais, os íons hidrônios, quanto maior a quantidade desses íons, maior vai ser o equilíbrio para manutenção do AS na sua forma não iônica. Tá ok? E aí a forma não iônica do AS, então, vai ser melhor absorvida. Em qual desses órgãos? Obviamente o duodeno.
que tem de todos os órgãos o menor pH ou pH mais ácido. Tá ok? Portanto, a letra B, que é o local mais apropriado, mais adequado para a maior absorção do AS. Tá? Questão 6. Um paciente deu entrada em um hospital com queimaduras de 3º grau em 45% do corpo. Iniciou-se o tratamento medicamentoso com analgésicos opioides e pomadas com ação local para evitar infecções. Os opioides são medicamentos que atuam como agonistas de receptores mu, kappa e delta do sistema nervoso central. Uma possível intoxicação por opioides pode ser revertida utilizando um antagonista como a naloxona. Acerca dos conceitos de afinidade, especificidade e eficácia, marque a alternativa correta. Então, lembrando dos conceitos, a gente vai trazer os conceitos para a questão para saber o que está certo e o que está errado. Tá? Letra A. Os opioides são exemplos de fármacos que possuem especificidade para o receptor mu. Falsa, né, pessoal? Especificidade é a capacidade que um fármaco tem de se ligar em apenas um único receptor. E aí, se você pegar os opioides, eles têm afinidade pelo mu, pelo kappa e pelo delta. Tá? Portanto, falsa. Ele não é específico para o mu. Se ele tem afinidade por outros dois, né? Receptores. Ok? Letra B. Os opioides não apresentam eficácia ao se ligarem ao receptor kappa. Falso também, né, pessoal? Ok? Eles falam que eles atuam como um agonista no receptor mu, kappa e delta. Se ele atua como agonista, ele tem eficácia. A eficácia, ela acontece para os agonistas. Tá? Então, o agonista ele tem eficácia ao se ligar ao receptor. Ok? A naloxona é um exemplo de fármaco que possui especificidade para o receptor delta. Gente, falso. Naloxona é antagonista. Ela é antagonista independente do receptor. Tá? Então, ela não se liga somente ao receptor delta. Ela é antagonista de modo geral. Tá ok? Então, falso. Letra D. Os opioides apresentam afinidade apenas pelos receptores mu e delta. Falso. Ele tem afinidade por 3 receptores, como está escrito aqui, ó, mu, kappa e delta. Ok? E a última, letra E. A naloxona não apresenta eficácia ao se ligar ao receptor kappa. Verdadeiro. Na verdade, ela não apresenta eficácia ao se ligar em nenhum dos receptores. Tá? Porque ela é antagonista. E antagonista, ele tem afinidade pelo receptor, mas ele não tem eficácia. Ele não gera digamos, um efeito. Ele não gera uma alteração de conformação que vai levar a um efeito. Tá? Uma alteração de conformação que vai levar a um efeito. Na verdade, ele atua como uma espécie de um tampão. Tá? O que é um tampão? Como se você pegasse uma rolha e fechasse a boca de uma garrafa. Fez alguma diferença para a garrafa? Nenhuma. Tá? Nenhuma. Então, ele simplesmente atua ali tampando aquele orifício e agora ele impede a entrada de qualquer outro produto ali dentro. No caso, impede a ligação de um agonista, por exemplo. Tá ok? Então, portanto, número 6, letra E. A correta. Questão 7. A morfina é a mais conhecida das várias substâncias existentes no pó do ópio. A palavra morfina vem do deus da mitologia grega Morfeu, deus dos sonhos. Foi isolada em 1806, sendo uma das mais potentes drogas analgésicas. A heroína é obtida a partir da morfina e é muito mais potente que ela, por apresentar alta capacidade de atuar no sistema nervoso central. Sobre as propriedades dos fármacos em ultrapassar as barreiras celulares, marque a alternativa correta. Tá? Letra A. Apenas os fármacos não iônicos são capazes de atravessar a membrana celular. Apenas os não iônicos atravessam a membrana celular, pessoal? Né? Não necessariamente. Tá ok? Não necessariamente. Tá?
Existem fármacos iônicos que são capazes de atravessar a membrana celular, ok? Mas não diretamente pela membrana celular, tá, ok? Utilizando outros mecanismos sem ser a difusão passiva. Pode ter um transporte ativo, uma difusão facilitada, tá? Os próprios íons, por exemplo, que são iônicos, conseguem atravessar alguns íons importantes, alguns cátions importantes, tá? Como o sódio, como o potássio, como o cloreto, tá? Eles são capazes de ultrapassar a membrana celular, tá, ok? Macromoléculas gordurosas, né, lipofílicas, né, como a vincristina, atravessam facilmente a membrana celular por difusão simples. Falei isso em sala de aula, pessoal. Moléculas, o que afeta, o que favorece a difusão simples? 2 fatores favorecem a difusão simples: peso molecular da estrutura química e o alto coeficiente de partição octanol-água. Ok? Quanto maior o coeficiente de partição octanol-água, maior é a afinidade pela membrana, tá? Em ultrapassar. Ou seja, moléculas gordurosas, de modo geral, tá? As moléculas lipofílicas, elas tendem a atravessar por difusão simples a membrana, a bicamada lipídica. Porém, a vincristina é uma macromolécula, é uma molécula grande. Então, a molécula grande, mesmo sendo lipofílica, não tem tanta facilidade em atravessar, tá, a barreira celular. Tá, ok? Portanto, ela é falsa. Ok? Letra C. A capacidade do fármaco em ultrapassar as membranas celulares está relacionado principalmente ao seu caráter lipofílico. Fármacos com alto coeficiente de partição octanol-água apresentam uma maior permeabilidade por difusão simples. Correta. Essa daqui, tá? Grande parte do motivo pelo qual um fármaco é capaz de atravessar a barreira celular está relacionado ao seu caráter lipofílico, tá? A sua afinidade por lipídios. Dessa forma, quanto maior é o coeficiente de partição octanol-água, maior é a lipofilicidade, tá? Maior é a capacidade do fármaco em atravessar a membrana. Aqui eu não falo nada de massa, de peso molecular da estrutura. Tá, ok? Eu não falo de peso molecular nesse caso. Tá? Letra D. Moléculas pequenas como a água ultrapassam as barreiras celulares através de canais que realizam o transporte utilizando a energia da célula. Falso. Falso. A água, ela ultrapassa por mecanismos extracelulares e ela apresenta alguns poros chamados de aquaporinas, tá? Que são específicos para a água. Não há gasto de energia nesse caso. Tá, ok? Também é um tipo de difusão, tá? Principalmente através do meio por mecanismos extracelulares, tá? Entre, né, as junções das células, porque a água é uma molécula pequena, muito pequena, tá? Então ela consegue ela consegue ultrapassar as membranas por causa do tamanho molecular, apesar dela ser muito polar, tá, ok? Portanto, essa aqui é falsa. Fármacos hidrossolúveis tendem a ficar aprisionados no interior das células, podendo não cair na corrente sanguínea, causando uma grave toxicidade. Gente, isso aqui não tem nada a ver, tá? Primeiro que, para o fármaco hidrossolúvel entrar na célula, se ele entra, ele sai. Então, não tem nada a ver que fármaco hidrossolúvel tende a ficar preso na célula. Na verdade, ele tem dificuldade para entrar na célula. Agora, a partir do momento que ele entrou, ele vai sair. A mesma facilidade que ele vai ter para entrar, ele vai ter para sair. Tá? Portanto, falsa essa daqui. Tem nada a ver. Ok? Questão 8. O clonazepam é um ansiolítico amplamente utilizado para o controle da ansiedade e da insônia. Com o uso crônico de clonazepam, observa-se a necessidade cada vez maior de aumentar a dose para que o produto apresente o mesmo efeito. Esse mecanismo de alguns fármacos está relacionado a qual conceito de farmacologia? E aí, gente, é igual eu falei para vocês, eu estou falando de um caso em que eu tenho um medicamento que ele faz? Que ele aumenta o quê, gente? A dessensibilização dos receptores. Tá?
O receptor dessensibilizado, o que ele faz? Ele não consegue reconhecer o ativo, tá? Não consegue reconhecer o ativo de forma eficaz como ele reconhecia anteriormente, tá? Portanto, B de bola. Não tem nada a ver com afinidade, antagonista, especificidade e eficácia. Ok? Questão 9. Os medicamentos são introduzidos no corpo por diversas vias que apresentam vantagens e desvantagens importantes. Sobre essas vias, marque a alternativa incorreta. Primeira, fármacos administrados pela via oral podem apresentar biodisponibilidade reduzida pelo efeito de primeira passagem no fígado. Correto. Tá? Fármacos administrados pela via sublingual são absorvidos em veias abaixo da língua e caem na circulação sistêmica. Correto. Lembre-se que as veias que estão debaixo da língua estão ligadas em duas veias principais aqui, ó, que são chamadas as famosas carótidas. Tá ok? Então, você rapidamente ele cai aqui na região das carótidas e é distribuído pelo corpo. Tá ok? A via endovenosa é indicada para a necessidade de ação imediata do medicamento. Entretanto, pode apresentar diminuição da biodisponibilidade de fármacos que se ligam a proteínas plasmáticas. Gente, falsa, né? De novo, a questão da biodisponibilidade da via endovenosa. Tá ok? Não tem diminuição da biodisponibilidade. A via endovenosa, igual eu falei, caiu na corrente sanguínea, ela já é distribuída para o corpo. Tá? Por isso que ela é uma via altamente perigosa. Porque rapidamente você aumenta as concentrações plasmáticas do princípio ativo. Dessa forma, você pode levar uma toxicidade muito fácil para um paciente. Tá? D de dado. A biodisponibilidade dos fármacos administrados por via oral pode ser reduzida por inúmeros fatores, entre eles a necessidade de atravessar as barreiras celulares do trato gastrointestinal. Verdadeiro, né, pessoal? A absorção, ela é uma barreira para a biodisponibilidade. Tá? E as pessoas têm diferentes áreas de superfície do trato gastrointestinal. Tá? Ô, professor. Oi. Tá dando a mensagem aqui que vai encerrar a chamada em 7 minutos. É porque... Mestre Antônio? É porque o Google Meet, acabei de ver aqui também, apareceu para mim quando tinha 10 minutos. O Google Meet colocou um limite de 60 minutos. Mas já está terminando aqui. Qualquer coisa eu mudo de conta. Eu acho que eu tenho uma conta que não tem limite. Você tem a conta da Sobel? Então, ela eu não lembro. Eu tenho. Você usa a minha, cara. Se precisar, eu te passo a minha. Mas... Usa a conta da Sobel, que não tem limite, não. Então, eu entrei na minha aqui. Mas acabando aqui, eu resolvo isso aí. Manda ver. Beleza, tá acabando aqui, gente. E aí a gente... Vou ter mais uma questão só, tá? Então, a última aqui, ó. As vias subcutânea e intramuscular apresentam como vantagens em comum a capacidade de atuarem como reservatório de fármacos, tá? Correto. De modo geral, quando você administra um medicamento, tanto pela via subcutânea quanto pela via intramuscular, o fármaco ele tende a ficar aprisionado e ser liberado aos poucos para a corrente sanguínea. Tá ok? Portanto, correta também. A incorreta é a letra C de cachorro. 10 e última. Um paciente foi até a drogaria em busca de uma medicação para dor. O farmacêutico verificou que nas prateleiras existiam 4 opções do mesmo produto. Solução oral, comprimido por via oral, cápsula gel para via oral e comprimido por via sublingual. A respeito dessas diferentes formas de apresentação do mesmo fármaco, marca a alternativa incorreta. Primeira, o comprimido sublingual inicia o seu efeito antes do comprimido administrado por via oral. Correto, né? Sublingual cai direto nas veias abaixo, né? Da camada aí sublingual, tá? E depois ela vai ser distribuída diretamente para a circulação sistêmica, tá? A solução oral inicia o seu efeito antes do comprimido administrado por via oral. Gente, correto também, né? A solução oral, ela tem uma etapa a menos que o comprimido por via oral. Que etapa é essa?
desintegração, tá? Então, o comprimido por via oral, ele é desintegrado, solubilizado no suco gástrico, no meio, para depois ser absorvido. Solução oral, não. Já está prontamente, já está pronta para ser absorvido. Já está na sua forma molecular, né? Lembra que o princípio ativo, para ser absorvido, de modo geral, ele precisa estar na forma molecular, ou seja, solubilizado, tá? Então, isso é muito importante. A cápsula gel inicia o seu efeito antes do comprimido administrado por via oral. Verdadeiro, né? A cápsula gel também tem uma vantagem em relação ao comprimido oral. Como ele é um gel, né? Na verdade, eu tenho uma cápsula gelatinosa, a parte interna é um líquido, ela vai ser liberada e já vai estar pronta para ser absorvida. Tá? Então, de modo geral, as cápsulas géis têm um efeito inicial, iniciam o seu efeito antes do comprimido por via oral. Tá? A solução oral deve iniciar o seu efeito um pouco mais rápido que a cápsula gel. Sim. Por quê? Porque a cápsula gel ainda tem um fator a mais, que é esperar o envoltório dela se solubilizar e liberar o ativo. Tá? Então, a solução oral deve iniciar o efeito um pouco mais rápido que a cápsula gel. Última. Deixa eu desligar aqui. Oi. Última aqui. A solução oral deve iniciar o seu efeito um pouco mais rápido que o comprimido sublingual. Tá? Solução oral deve iniciar o seu efeito um pouco mais rápido que o comprimido sublingual. O seu efeito um pouco mais rápido que o comprimido sublingual. Na verdade, não. Essa aqui é falsa. Por que essa aqui é falsa, pessoal? De novo, por mais que a solução oral, tá, ela ainda tem o metabolismo de primeira passagem, antes de cair na circulação sistêmica. Tá? Solução oral ainda tem o metabolismo de primeira passagem, antes de cair na circulação sistêmica. Ok? O comprimido sublingual não. Ele já cai na circulação sistêmica para ser distribuído. Tá bom? Então, a incorreta seria a letra E aqui na número 10. Ok? Pessoal, vocês têm alguma dúvida sobre o teste? Quer fazer algum questionamento? Alguém tem alguma dúvida? Eu vou liberar a nota agora para vocês. Nenhuma dúvida, pessoal? Não, pode tacar a nota lá, pelo amor de Deus. Então tá. Vou liberar a nota agora. Tá bom? Que medo! E aí, pessoal, vai terminar aí agora a aula aí, né? Tá quase do fim da chamada. Professor, obrigado aí, tá, meu querido? Eu que Agora agradeço pela substituição. Tamo junto, meu amigo. Foi um prazer, tá bom? E aí eu vou postar o que tá faltando. Ai, meu Deus. Caiu.